Olá galera, bem-vindo a mais uma videoaula. Essa videoaula nós temos então o objetivo de fazer a correção dos exercícios que foi pedido na aula passada, então das páginas 33 e 34 do livro de vocês. Para que a correção tenha um resultado significativo, eu gostaria que vocês fizessem com o livro e o caderno aberto onde vocês fizeram essas respostas, tudo bem? Então vamos lá. A primeira pergunta, então, da página 33, diz o seguinte, né? As bactérias, assim como as leveduras, podem se reproduzir de forma assexuada. Explique como esse tipo de reprodução é realizada por elas. Então, veja, né? As bactérias, então, são esses organismos bastante simples, que nós já falamos, e as leveduras são fungos. Então, elas podem, tanto as bactérias quanto as leveduras, se reproduzir das duas formas, assexuada e sexuada, mas o exercício pede para a gente, então, ali a forma assexuada de cada uma delas. Então, vamos lá, né? Então, nas bactérias, nós vamos encontrar a fissão binária, ou a bipartição, também chamada, e nas leveduras é através do brotamento. Lembra que o brotamento é como se fosse uma plantinha que está germinando mesmo, né? Então, surge um galinho ali, está brotando um novo galinho, tá? Enfim, certo? Então, o brotamento das leveduras é muito similar à germinação de uma planta, um galho numa planta ou coisa do tipo, certo? A questão número 2 pede então para a gente observar e analisar o mapa a seguir. Então, esse mapa são as áreas de risco da transmissão da malária no Brasil. Tá? Então, tem ali algumas cores, né? Um marrom mais escuro indica o alto índice de transmissão e o mais branquinho, o que então não tem nenhum risco de transmissão, ok? Então vamos lá, pergunta letra A diz assim: qual região apresenta maior risco de transmissão da malária no Brasil? Então, se a gente observar ali no mapa, ele está mostrando que a cor marrom é um alto risco de transmissão. E essa região, então, fica no norte do nosso país, certo? Letra B. Qual é o vetor e qual é o agente causador da malária e como essa doença é transmitida? Então, o vetor, né, o agente, na verdade, o vetor é o mosquito, né? Então, o mosquito prego ele vai fazer essa transmissão do protozoário até o ser humano, certo? E ele pergunta qual é o agente causador. Ele é o Plasmodium vivax. Esqueci de colocar ali para vocês, mas prestem atenção. Então, Plasmodium vivax é o nome do protozoário causador da malária, ok? E essa doença, então, é transmitida através da picada do mosquito. Lembra que quem pica normalmente são os mosquitos fêmeas, né? Elas se alimentam de sangue justamente porque elas precisam de mais energia, de mais nutrientes para fazer a postura dos ovos. Então, normalmente, as fêmeas é que fazem esse tipo de transmissão, acabam se alimentando e acabam transmitindo as doenças também, certo? Letra C. Um dos sintomas característicos da malária é a febre em intervalos regulares. O que causa esse sintoma? Veja, o Plasmodium, que é esse protozoário causador da malária, ele normalmente se instala nas hemácias das células. Lembra que as hemácias são os glóbulos vermelhos, as nossas células vermelhas do sangue, aquelas que parecem uma balinha Mentos amassadinha no meio, e eles acabam se instalando nessas hemácias e causando então a ruptura delas, né? Lembra que elas são células, então ele rompe essas células como se ele destruísse essas células, ok? E quando eles fazem isso, eles acabam liberando algumas substâncias que o próprio protozoário produziu, que elas são tóxicas ao organismo, certo? Então a tendência é aumentar a febre e outros sintomas associados a essa doença também, tá bom? Letra D. Durante seu ciclo de vida, o Plasmodium vivax apresentam que tipos de reprodução? Os dois, né? Nós já vimos que os protozoários eles também podem se reproduzir das duas formas, tanto assexuada quanto sexuadamente, certo?
Exercício número 3, pede para você ler lá a reportagem que fala sobre os fungos na biblioteca, né, e responder as questões abaixo. Então, letra A. Por que a biblioteca precisou incinerar os livros? Então, o motivo é justamente esse, né? Por ter fungos, né? E esses fungos, muitas vezes, eles produzem substâncias que são prejudiciais, né? No caso, à saúde humana, e no caso de estar a biblioteca, ele acaba, então, muitas vezes inutilizando aquele livro. Então, para evitar qualquer outro dano à saúde das pessoas, foi, então, feita essa incineração, que é queimar esses livros, certo? Letra B. O texto cita 3 fatores que levaram ao descarte dos livros. Qual desses fatores você considera o mais importante para a reprodução dos fungos? Então ele cita ali, né, são 3 que ele cita, mas o mais considerado de todos em relação aos fungos é a umidade. Então os fungos eles gostam bastante de umidade, é um ambiente, na verdade, perfeito para que ele possa então se reproduzir, se espalhar, né? Então, isso é um dos motivos pelos quais então esses livros acabaram ficando com esse fungo, ok? Letra C. Levante uma hipótese para explicar como esses fungos se instalaram na biblioteca. Bom, aqui você pode dizer várias coisas, né? A resposta é meio que pessoal, mas nós vamos direcioná-la, certo? Então, provavelmente a grande umidade, a falta de circulação de ar nesse lugar, um lugar muito antigo, né? Então, você pode considerar vários fatores, mas o mais importante deles é você mencionar a umidade que existe, né, nessa região ali, no caso onde a biblioteca está instalada. Tudo bem? Número 4, lá na página 34, diz assim, ó, analise as afirmativas sobre a reprodução de bactérias e corrija as questões falsas, né? Então, vamos lá. Na número 1, diz assim, ó, a principal forma de reprodução das bactérias é por fissão binária, uma forma de reprodução sexuada. Gente, fissão binária é um tipo de reprodução sexuada? Não, é um tipo de reprodução assexuada. Lembra que é como se fosse uma bipartição. A partir desse processo, nós vamos ter a formação de 2 novas células, mas elas são geneticamente iguais. Logo, isso é considerado reprodução assexuada. Número 2. No início da fissão, o cromossomo bacteriano sofre duplicação e a célula bacteriana se alonga. Sim, verdadeiro, né? Lembra que ele faz uma cópia exata do material genético dele, até para passar o total de informação cromossômica para outra bactéria ser formada também. Número 3. Durante a fissão, a membrana celular se dobra para dentro da célula enquanto uma nova parede celular é formada. Isso. Lembra que a célula, quando ela vai fazer esse processo, a bactéria, né, quando ela vai fazer esse processo de divisão celular, ela parece que tem 2 grudadas, ali, como se fossem gêmeos siameses, né? É disso que essa questão está se referindo. Ali até veio um erro no livro, né? Ele tem 2, número 2, mas a gente considera então aquele segundo número 2, o número 3, tá? Então, é justamente isso que acontece. Então, essa frase está verdadeira. E a número 4, após a fissão, são formadas 4 bactérias idênticas. 4 bactérias? Não, são formadas 2 bactérias idênticas, tá? Então, as alternativas corretas é 2 e 3. E a alternativa errada, que a gente corrigiu, então, foi a número 1 e a número 4, ok? Seguimos, então. A questão número 5 diz assim, ó, faça uma pesquisa em livros ou em sites confiáveis e descreva o ciclo de vida do protozoário Trypanosoma cruzi e a doença que ele causa nos seres humanos, né? Bom,
isso era uma tarefa para vocês, mas nós vamos falar isso juntos, né? O Trypanosoma cruzi, ele é um protozoário que causa então a doença de Chagas. Lembra, nós falamos ano passado bastante sobre a doença de Chagas, né? Que ele é transmitido pelas fezes de um inseto que a gente chama de percevejo. Ele parece um besourinho diferente ali, né? E que esse percevejo ele tem hábitos noturnos, então, e ele é um animal hematófago. Ele se alimenta de sangue. Muitas pessoas acreditam que a transmissão se dá pela picada dele, mas não. Lembra que conforme ele vai se alimentando, a barriguinha dele vai ficando cheia e ele acaba fazendo as necessidades dele. E aí os protozoários eles se encontram nas fezes, que acabam então penetrando a pele lá da pessoa, pegando a corrente sanguínea e se instalando lá no coração principalmente, né? Então a principal causa de quem é portador da doença de Chagas é problemas cardiovasculares, principalmente o aumento do coração, certo? Ali ele pergunta, né, o ciclo de vida. Então, nem todos os barbeiros eles contêm no caso, esse protozoário. A fonte, vamos dizer assim, original desse protozoário é normalmente animais silvestres. O tatu é um dos mais conhecidos. Então, esses percevejos, eles acabam se alimentando de sangue também de animais de sangue quente, não só do ser humano, mas se ele vai lá se alimentar do sangue de um tatu contaminado, por exemplo, que tem o protozoário nele, ele acaba conseguindo levar esse protozoário para outro lugar ou contaminando outras pessoas, tá? Isso a gente está falando através da picada dele. No caso das fezes, né? Mas a gente pode considerar hoje em dia, porque nós tivemos vários casos, alguns anos atrás, sobre a ingestão do caldo de cana e do açaí. Isso aconteceu, na verdade, então, porque o bichinho ele foi esmagado junto com o caldo de cana, né? Então a pessoa acabou tomando o suco e ali no suco tinha esses restos mortais do bichinho que foi esmagado. E o açaí é a mesma coisa, né? Então, ao esmagar lá a frutinha do açaí, esmagou o bichinho junto também e acabou sendo outra forma de transmissão. Então, além da picada do percevejo, desculpem, ele também passou a ter outra forma de transmissão, que é o consumo do caldo de cana ou do açaí, que não tem nenhuma fiscalização, né? Então, sempre quando a gente tem a comercialização de produtos, eles passam por toda uma regulamentação, e todo um processo de alvará sanitário, né? Então, quando as pessoas acabavam contraindo dessa forma, pelo caldo de cana ou pelo açaí, foi que realmente não havia essa fiscalização, não havia nada, certo? Então, optavam por isso e acabavam, então, adquirindo essa doença, tá? Quando o coração ele é aumentado, não tem outra maneira. Ele não retorna ao tamanho original, né? Então, normalmente as pessoas, em casos mais graves, claro, passam por transplantes de coração, ok? Porque daí o coração passa a funcionar de forma indevida, certo, galera? Então, vamos lá à questão número 6. Observe a fotografia a seguir. Então, a gente tem lá um pedaço de pão com um bolor ali, né? Que seria um fungo. Letra A. Qual ser vivo está se prolongando pela superfície do pão presente na fotografia? Então, já falamos que é o bolor do pão, que é um fungo, né? E letra B, explique o ciclo de vida deste fungo. Bom, a gente sabe que ele pode se reproduzir de duas formas, né? Então, tanto assexuada quanto sexuada. Então, na assexuada, eles têm essas hifas, e essas hifas, que são estruturas microscópicas, parecem fiozinhos, né? Eles acabam produzindo os esporos. Então, a gente pode fazer um comparativo dos esporos com a semente. Lembra disso que a gente já conversou? Claro que eles não são sementes, porque a gente fala de semente, ela é específica dos vegetais, certo? Mas a função, né? Se o esporo ele cai no chão e esse chão lá
apresenta condições favoráveis para essa germinação, entre aspas, ele vai crescer, vai formar hifas, vai formar novos fungos, certo? E esses esporos, eles são estruturas microscópicas, como se fossem poeirinhas, e eles são facilmente levados pelo vento, pela mão, pela, né, insetos, enfim, tá? E nós vamos encontrar também a reprodução sexuada, certo? Que são quando duas hifas, né, de fungos distintos acabam se encontrando, se fundem lá, o que seria uma fecundação, né, e formando essa estrutura produtora de esporos. Os esporos, então, são liberados no ambiente, né, e aí nós temos todo o ciclo novamente. Tá? Lembra que, claro, né, não é em qualquer ambiente que o fungo é capaz do esporo germinar e formar lá as hifas e o fungo. O principal item, vamos dizer assim, os principais itens é a presença de matéria orgânica e umidade. É o que o fungo precisa para ele poder se desenvolver naquele fruto, naquele alimento, enfim. Tudo bem? A questão número 7. Então, ele tinha ali um trecho de uma reportagem, né, sobre esponja de limpeza, ok? E aí embaixo tem duas perguntinhas. A letra A pergunta assim: quais procedimentos são recomendados pelos pesquisadores para manter a esponja de lavar louça livre de micro-organismos? Então, ele cita duas formas no texto, né? Então, colocar a esponja dentro do micro-ondas, né, por alguns minutinhos ali em alta potência, e isso acaba matando então esses parasitas. Ou, né, colocar numa solução de água com água sanitária com água normal e deixar ali submerso, né, por 2 minutos. Isso também é uma forma de manter a esponja limpa, tudo bem? Sem micro-organismos, certo? E a letra B, qual a relação da frase em destaque no texto com a reprodução dos fungos? A frase em destaque é aquela em negrito que diz assim, ó, também é importante não deixar a esponja em potes de sabão, em pastas ou úmidas, tá? Então, a palavra úmida diz tudo ali, certo? Então, lembra que o fungo, por exemplo, para germinar, ele precisa e ele gosta muito de umidade. Então, estando úmida, a probabilidade de ter ali, então, a germinação de um fungo é bastante grande. Até porque a esponja ela acaba entrando em contato com sujeiras ali de comida, acabam ficando restos orgânicos na esponja. Então, fica restos orgânicos, tem umidade, é o ambiente ideal para que o fungo acabe germinando. Tudo bem, pessoal? Então é isso a nossa videoaula de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, manda um e-mailzinho lá para que a gente possa tirar essa tua dúvida, certo? Então é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês, estou morrendo de saudade e fiquem todos com Deus. Até a próxima!